Bom, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, né, ao nosso webinar, que tem o título Integrando o Gerenciamento de Segredos com CipherTrust Secrets. Tá? Obrigado pela presença de todos. Falando brevemente aí sobre a Eval, nós somos uma empresa com 19 anos de presença no mercado, e a Eval, em toda a sua trajetória, ela simplesmente respira segurança e cibersegurança, né? Nós estamos presentes aí em grandes empresas, ajudando a tornar o ambiente dessas empresas mais seguro, para que elas possam ter a tranquilidade da continuidade dos seus negócios, tá? Hoje nós estamos aqui com o nosso principal parceiro, que é a Thales. Representando a Thales está comigo aqui o Brian Rivera. Ele é o Sales Engineering Manager da Thales para a Latam. E hoje nós vamos falar de segredos. Aí os presentes podem me perguntar, poxa, Malta, que são segredos, né? Segredos nada mais são do que as informações mais sensíveis das empresas, né? Como, por exemplo, se a gente vai falando aí de senhas, chaves de APIs, tokens e certificados, né? Isso tudo é primordial e essencial para a segurança e para o funcionamento dos aplicativos e dos sistemas das empresas, né? Hoje nós vivemos aí num cenário digital que está em constante evolução, né? E a segurança é uma questão não só de proteção, mas também de conformidade, tá? A solução que nós vamos abordar hoje aqui, que é o CipherTrust Secrets, ela foi projetada para oferecer uma proteção de dados de forma abrangente. Em resumo, né, a gente vai trazer aqui para vocês exemplos e de características como mitigação de riscos e violações, o armazenamento seguro e o controle de dados que são sensíveis às corporações, uma simplificação de gerenciamento de segredos e a facilitação de colaboração, né? Por exemplo, múltiplas equipes com acessos a esses segredos. E, como eu falei, Brian Rivera está aqui comigo. Ninguém melhor que o Brian para poder passar para vocês esse contexto todo, tá? Bom dia, Brian. É contigo, meu amigo. Bom dia, Mota. Muito obrigado aí pela introdução. Bom dia para todos. Obrigado aí pela disposição e disponibilidade de vocês. Hoje é sexta de manhã. O Mota já fez um excelente trabalho aí na parte de introdução do conteúdo que a gente tem preparado para vocês hoje. Eu vou começar aqui a projetar já a minha apresentação para vocês ter mais detalhes do que a gente vai oferecer para vocês aqui em relação à gestão de segredos com a nossa tecnologia CipherTrust. Uma das coisas que eu gosto para na hora de falar desse tipo de cenários, de tipo de caso de uso, né, é primeiramente dar um contexto, né, de como está sendo abordada essa necessidade, de como surgiu essa necessidade, na verdade. Então, primeiramente, para a gente falar de segredo especificamente, a gente tem que entender um pouco o contexto do mundo de desenvolvimento, do mundo de DevOps, e como isso hoje está sendo abordado com questões de segurança. Então, para entender um pouco essa demanda de gestão de segredos, é importante entender e contextualizar a evolução na área de desenvolvimento, né? Então, nos últimos anos, as empresas hoje que desenvolvem aplicações, sistemas, eles já estão vivendo uma série de atualizações e modificações na forma que estão sendo abordadas essas necessidades de desenvolver aplicações, sistemas, né? Tudo com o objetivo de poder desenvolver aplicações de uma forma fácil, flexível, simples e que possas aproveitar toda a parte de modernização e computação que hoje, inclusive, até os provedores de cloud oferecem, né? Então, esta gráfica aqui, essa imagem, representa bem detalhadamente como foi evoluindo esse processo de desenvolvimento, né? No início foi um processo bem estático, né? Bem em faces mesmo, né? Usando, né, o que a tecnologia nesse momento estava nos oferecendo, né? A parte de servidores físicos, daí já nós passamos para ter um conjunto, um parque de servidores em si dentro do data center, e daí já começamos a evoluir já de uma forma virtualizada, né? Onde conseguimos já nos beneficiar de poder instalar mais de uma máquina sobre uma máquina física,
ter servidores virtuais que consigam já paralelizar um pouco o processo de desenvolvimento de aplicações, né? Já com a chegada de sistemas de nuvem, de cloud, entra um conceito bem interessante chamado serverless, onde já tudo é completamente virtualizado, porém, dentro desse mundo de virtualização, nós podemos já criar uma série de partições e compartimentos onde eu posso criar diferentes instâncias da minha aplicação, diferentes serviços, né? Então, já entramos no conceito de microserviços, containers e demais. Então, já com essa evolução, já o panorama de desenvolvimento já foi algo bem mais rápido, né? Mais flexível, mais automático, né? Então, já com esse contexto, né? Nós temos que pensar seriamente como é que é abordado o cenário de segurança em relação a todo esse processo de desenvolvimento de DevOps que hoje operamos dentro das organizações, tanto para ambientes locais como para ambientes na nuvem e também, lógico, né, a parte de ambientes híbridos, né. Então, dentro desse contexto, desse mundo, já começam a entrar uma série de ferramentas que vão agilizar e simplificar bastante esse processo de desenvolvimento, de manutenção das aplicações, de poder já aproveitar todo esse processamento com de computação que hoje nossos provedores de nuvem oferecem, né? De poder ser feito algo automatizado, de não precisar de fazer processos manuais ou de interação humana, né? Então, pensando nesse contexto, qual seria, digamos que, uma série de vulnerabilidades ou riscos que podem acontecer em questões de segurança dentro desse mundo rápido e automático que agora as áreas de desenvolvimento estão trabalhando. E aí entra o contexto e o mundo de segredos. Então, o que seria um segredo, né? E o Mota iniciou aqui a nossa palestra com uma definição simples e fácil de entender. Porém, temos que entender aonde que podemos usar um segredo e que tipo de segredos nós temos hoje dentro do ambiente de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de um segredo, nós temos basicamente aqui que pensar o seguinte: um segredo é simplesmente uma credencial ou um tipo de informação crítica que nós usamos para autenticar, para acessar algum tipo de ambiente, algum sistema ou alguma aplicação, né? Podemos pensar que o segredo, né, no contexto humano, é simplesmente aquela senha que nós usamos para interagir e acessar diferentes sistemas. Quando vocês acessam seu computador, até seu celular, vocês estão digitando já um segredo em si, né? Porém, existem outras necessidades, fora não somente dessa interação de humano-máquina, mas também existe uma demanda para já ter uma interação de máquina-máquina, né? E isso, dentro do contexto de DevOps e de aqueles sistemas automatizados, é super importante, porque você já não está pensando no humano em si, você está pensando em algo que é automático, que acontece muito rápido e que é bem dinâmico, né? Então, essa interação de máquina-máquina acontece quando a gente acessa máquinas virtuais, quando aplicações acessam de microserviços, aplicações, containers e demais, né? E aí vocês têm diversos tipos de segredos, porque essa interação, essa autenticação precisa ser feita com diferentes características, né? Pode ser um segredo estático, que basicamente é um segredo que vai continuar sendo o mesmo e que precisaria de um processo manual para ser diferente ou para ser trocado, né? E aí já entramos no contexto de segredos dinâmicos, que eles já automaticamente vão sendo rotacionados, né? Já tem um processo definido de troca e isso acontece automaticamente. Ou simplesmente pode também ser um segredo dinâmico que tem um tempo curto de vida, né? Então, por exemplo, no mundo de containers e aplicações, estamos já agora pensando de diversos sistemas e aplicações que têm um tempo de vida de horas ou de dias. Então, aí você já tem que pensar que essa autenticação, essa interação de máquina a máquina tem que também ter um contexto de vida curta. Então, podemos criar uma credencial, podemos criar um método de autenticação pensando que simplesmente precisa ser feito por uma hora ou por um dia, né? Então, é importante ter uma ferramenta que já consiga aplicar essas boas práticas, né? Também temos a possibilidade de ter chaves que usamos para acessar um sistema via SSH, via API ou tokens em si, né? Que tem já um processo de MFA
embutido dentro dessa oferta. Então, esses são diversos tipos de segredos que seriam usados naquele contexto, naquela interação de máquina a máquina, né? Agora, já com essa migração, essa transformação digital que as empresas estão vivendo hoje, e que já estamos trabalhando sobre um ambiente não somente de nuvem, mas também multinuvem, é importante destacar que o uso de segredos aumentou de uma forma considerável, né? Então, já temos todo tipo de segredos interagindo dentro da nossa infraestrutura, dentro dos nossos ambientes de nuvem pública, né? E isso é feito porque para nos poder beneficiar daquele processamento alto, tecnológico, dos diferentes serviços de nuvem, tudo precisa ser feito de uma forma automática, com pouca interação humana, tá? Então, aí estamos vendo já uma problemática, porque nós temos que já pensar o seguinte: como é que podemos gerenciar e controlar esses segredos? Como que uma empresa hoje pode centralizar e ter uma visão de como essas credenciais e esses métodos de identificação estão sendo criados, gerenciados e estão sendo gerenciados seguindo os padrões de boas práticas, né? E seguindo os padrões que nós estamos aplicando para aquelas interações humano-máquina, né? Porque é importante mencionar que hoje as empresas já têm bem abordado o cenário de humano-máquina, né? Nós já temos senhas que são periodicamente trocadas, né? Os sistemas já pedem para você trocar a senha depois de certo tempo, né? 90 dias, um mês, né? Porém, essa área de segurança não tem visibilidade se esse mesmo conceito está sendo aplicado para essas diferentes aplicações de sistemas. E aí esse é o desafio, né? Porque hoje as empresas, quando migram para a nuvem, não tem uma visibilidade exata de quantas chaves, certificados ou credenciais estão sendo utilizadas pelas diversas áreas que consomem hoje os diferentes serviços de nuvem, né? Então, pensando no contexto que nós temos agora a preocupação das credenciais não somente de funcionários, mas também da máquina, aí já começa a entrar essa problemática, essa certa vulnerabilidade dessas informações, né? Porque temos que garantir que essas informações não estão em claro, não está num local que possa ser acessado por um atacante, e assim eles ganhar acesso a sistemas críticos, banco de dados, aplicações, repositórios centralizados de armazenamento, enfim, né? Aí temos diversas tecnologias sendo utilizadas para o uso desses segredos. Hoje as empresas já têm bem mapeado o investimento de gerenciamento de credenciais segredos, mas é algo que está bem focado principalmente para aquelas entidades humanas e não necessariamente estão sendo abordados o mesmo cenário, as mesmas tecnologias para poder garantir que as credenciais e as interações de máquina a máquina estejam sendo protegidas e controladas de uma forma adequada, né? Então, nesse mesmo contexto, é importante também mencionar que podemos fazer a gestão de segredos de uma forma centralizada, podemos abordar com as mesmas características que hoje nós estamos já aplicando para essas credenciais de mano-máquina, porém, com toda a simplicidade, com toda a flexibilidade necessária para trabalhar ambientes de automação, trabalhar ambientes de desenvolvimento e simplificar a vida operacional dessas pessoas que trabalham nessas áreas. Então, pensando na área de DevOps, pensando nas áreas de desenvolvimento, aonde que eles usam ou poderiam usar os segredos, quais são os desafios e como é que eles estão hoje operando esse tipo de informações. Pensando no seguinte, você tem hoje um conceito de automação super interessante chamado infraestrutura como code, onde as diferentes áreas de desenvolvimento conseguem já criar scripts para montar já toda uma série de ambientes, aplicações, sistemas em si, simplesmente com uma execução de um script. Só que dentro desse script você poderia ter informações de autenticação, de credenciais. Então essa informação pode viver dentro desse script já de uma forma estática, de uma forma, claro, não tem algo que protege os credenciais, né? A mesma coisa acontece hoje quando você tem repositórios de banco de dados, são agora, você precisa de criar essas instâncias de banco de dados de uma forma dinâmica, automática,
onde não necessariamente é um acesso de DBA, é um acesso de contas de DBA para aplicações, para sistemas. Os códigos não podem ter essas informações escritas ali, estáticas, porque se vaciar o código, se esse código é armazenado de forma incorreta, você está praticamente que vaciando ou colocando essas credenciais em risco. Então, nós já estamos vendo já bem mais claramente essa vulnerabilidade, esse risco dessas credenciais. E por que é tão importante proteger essas credenciais, ou essas formas de autenticação? Porque nós temos visto que esses vazamentos de credenciais criam um impacto gigantesco dentro de uma empresa. E aqui, simplesmente destacando alguns casos que aconteceram já nos últimos anos, onde empresas tiveram vazamentos de credenciais, e isso colocou em risco não somente a infraestrutura interna da empresa, mas também toda a infraestrutura que cuida das informações de usuários finais. Então, é importante também ter todo um esquema de segurança abrangente, completo, para proteger essas informações, porque, afinal das contas, essas informações vão liberar acesso a áreas supremamente críticas, como banco de dados, como ponto de armazenamento, aplicações e demais. Então, como é que nós fazemos isso aqui com a nossa oferta da Thales, com a nossa tecnologia CyberTrust, e como estamos abordando esse cenário junto com a Ival? Basicamente, aqui o que nós vamos oferecer, e vamos falar já de uma forma mais detalhada especificamente da nossa oferta CyberTrust, é essa centralização de poder já ter uma tecnologia única que consiga proteger essas credenciais, esses segredos de uma forma abrangente e de uma forma flexível, para que as diferentes áreas que vão usar essa tecnologia consigam de uma forma simples, sem precisar de mudar a forma que eles operam hoje, e de poder se beneficiar de todas as diferentes formas de interação dessa ferramenta e assim integrar de uma forma simples a todos os sistemas e aplicações que eles estejam usando hoje para o desenvolvimento de aplicações, né? Então, dentro da nossa oferta CyberTrust, basicamente o que nós oferecemos é uma plataforma que vai abordar de uma forma centralizada e eficiente uma estratégia de proteção e segurança de dados. E aí nós temos essa mensagem de descobrir, proteger e controlar. Porque para você proteger, primeiramente tem que descobrir e encontrar e classificar os sistemas e os diversos pontos onde você armazena informações críticas, informações confidenciais. Já com essa visão em si, você vai proteger de uma forma completa todas as informações críticas, não somente para uma empresa, mas também com uma visão de conformidade e controlar esse acesso, que isso já seria a nossa última parte desta mensagem da nossa plataforma, de controlar quem acessa as informações de que forma, né? E garantir que as informações e pontos críticos sejam acessados somente por aqueles usuários e processos autorizados. Então, dentro dessa plataforma CyberTrust, nós oferecemos aqui uma interface gráfica que unifica todas as diferentes soluções, diferentes módulos que abordam essas necessidades de proteção em diferentes camadas. E dentro dessa interface, dentro dessa oferta da nossa plataforma, nós adicionamos a possibilidade de você também gerenciar os segredos com a mesma tecnologia, com a mesma interface. Então, uma área de segurança já tem uma possibilidade não somente de fazer a gestão de segredos, mas também de abordar outro tipo de cenários. E assim, potenciando esse investimento que é feito com uma tecnologia como esta. Então, o que nós fazemos aqui, dentro da nossa plataforma, é oferecer diferentes módulos, né, seguindo aquela mensagem que eu falei, da parte de descoberta e classificação de informação, a parte de proteção, que nós vamos abordar com conceitos como criptografia e tokenização, que são conceitos supremamente importantes, inclusive para proteger informações de riscos como ransomware, como malware, ou como também fraude, a parte de conformidade, né, de poder ter sistemas protegidos de forma adequada, que tem esses requisitos, já seja de uma normativa mundial, como é o caso da PCI, que é uma
a conformidade, uma normativa específica para áreas financeiras, como também a LGPD, né, protegendo toda essa informação pessoal que precisa ser ou pseudonimizada ou anonimizada para atender esses requisitos específicos da lei, né? Então, vocês estão vendo aí cada um desses módulos abordando uma série de questões de segurança, uma série de diferentes casos de uso, e nós temos aqui também a possibilidade de fazer a gestão de criptografia, a gestão de chaves e outras tecnologias, e dessa mesma forma nós estamos hoje oferecendo a gestão de segredos. Então, tudo isso é feito por uma tecnologia única, por uma plataforma que centraliza toda a questão de segurança, porque nós estamos vendo que hoje as empresas e organizações estão querendo consolidar o número de tecnologias que estão sendo implementadas dentro de uma infraestrutura, né? Assim, já reduzindo o escopo operacional das diferentes áreas, tanto na parte de segurança como nas áreas finais, né? Por exemplo, falei bastante da área de desenvolvimento, então é importante eles consolidar o tipo de ferramentas que eles usam, e ainda mais na parte de segurança, né? As áreas de cloud, as áreas de banco de dados, enfim, eles já podem usar uma tecnologia única para abordar o cenário de segurança, porque tudo isso foi colocado em conjunto e centralizado para poder atender diferentes casos de uso, né? A partir da parte de descoberta e classificação de informação, gestão de criptografia para ambientes na nuvem, gestão de chaves para ambientes on-premise, proteção de dados, como bem já comentei, e finalmente a área de DevOps, né, que é poder abordar essa questão de segurança, não somente para a gestão de segredos, mas também para poder tokenizar informações em ambientes serverless, para microserviços, proteger os dados de repouso que estejam sendo, nesse caso, dados que eu esteja armazenando e sendo usados por diferentes microserviços, normalmente serverless. Então, posso já abordar a segurança também com essa plataforma. Agora, falando um pouco mais a detalhe dessa oferta para gestão de segredos, nosso objetivo é usar a plataforma para automatizar o acesso para segredos, credenciais, certificados, chaves e tokens, né? Então, nós vamos automatizar o acesso, mas também vamos automatizar o processo de criação, armazenamento, rotação e remoção desses segredos. Porque é importante não somente ter uma interface gráfica, onde as áreas de segurança vão conseguir visualizar isso, mas também é importante que as áreas finais, por exemplo, a área de desenvolvimento, as áreas de automação, consigam usar essa tecnologia de uma forma simples, para criar de uma forma automática, armazenar de uma forma simples, fazer uma retenção e remoção, que isso é importante, porque eu falei no início da minha apresentação, nós temos diferentes segredos, nós temos segredos agora, que são segredos dinâmicos. Então, essa rotação, essa arrumação, ou exclusão de segredos precisa ser feita de uma forma automática. Então, aí nós vamos entrar com a nossa tecnologia simplificando toda essa questão, tá? Tudo isso dentro do contexto da nossa mensagem de proteção. Hoje, essa interação de máquina a máquina é um processo onde é importantíssimo colocar uma ferramenta que faça o gerenciamento de segredos. Hoje, acessamos as máquinas virtuais com uma credencial, com uma chave SSH, com um certificado. Também existe o conceito de banco de dados dentro da nuvem, onde os bancos de dados está sendo trabalhado de uma forma supremamente flexível, dinâmica, onde não precisamos mais de um servidor de banco de dados. Simplesmente acessamos o serviço na nuvem e pedimos para eles criarem já uma instância para a gente. E aí você não tem que se preocupar mais por um sistema operacional, por uma máquina virtual ou por manutenção dessas partes administrativas da infraestrutura. Simplesmente você já acessa e já tem uma instância de banco de dados criada para você. Então, aí, ainda apesar de que você já simplificou bastante a parte de infraestrutura, você continua acessando essas bancos de dados com uma senha, com uma credencial, com um segredo. Então, é importante você também gerenciar de uma forma segura essas informações, né? Então, tudo isso ali são segredos que hoje as diferentes áreas de desenvolvimento, as áreas de nuvem estão colocando em scripts, estão colocando dentro do código da aplicação, dentro de informações do serviço. Então, é importante você já colocar
esse conceito de boas práticas de segurança e que essas informações não sejam abertas, não sejam claro, que já você consiga visualizar como hoje estão sendo armazenadas e criadas e gerenciadas todas essas informações, né? E isso seguindo a visão do Gartner, né? Eu acho que a grande maioria de áreas de segurança tentam ao máximo seguir as recomendações da própria Gartner, né? Cada vez que uma empresa faz investimento em uma tecnologia, gosta de visualizar aonde que está essa tecnologia, você fabricante dentro do quadrante, enfim, todas essas coisas, né? E existem uma série de documentações e artigos da própria Gartner abordando diferentes casos de uso, diferentes cenários. Neste caso, eles têm também bem documentado como hoje uma empresa pode abordar o cenário de gestão de segredos, né? De não armazenar em forma clara, de não colocar segredos estáticos, de poder revogar esses segredos. Porque vamos pensar no seguinte, no caso de ter uma, um vazamento, né? Você, o pior cenário que você pode ter é que essas credenciais sejam estáticas. Porque no caso de você ter uma credencial, um segredo dinâmico, aí você já tem mais ou menos uma ideia que esse segredo, no final das contas, vai ser rotacionado depois. Então, não é uma vulnerabilidade constante, não é uma vulnerabilidade estática, né? Então, é importante ter todo esse conceito dentro da gestão de segredos em si, tá? É, então, aqui, é, afinal das contas, nosso objetivo é poder resolver aquela questão de segredo zero. E como que nós vamos fazer isso? E eu queria colocar aqui, contextualizar para vocês, uma forma simples, de um exemplo, né? Primeiramente, o objetivo de resolver aquela forma que esse primeiro segredo é criado, né? É gerenciado dentro do contexto da infraestrutura de uma empresa. Então, primeiramente, eu vou criar aqui um banco de dados, SQL Server, e aí, SQL Server não, desculpa, Postgres, e aí, basicamente, eu vou criar agora ou gerenciar um acesso a esse banco de dados. Como que eu faria isso? Dentro da nossa solução, basicamente, especificamos as informações de acesso para esse banco de dados. Nossa tecnologia ficaria no meio do caminho, criando esse acesso, e daí nós podemos já colocar um esquema de essa credencial em si, para que essa credencial seja rotacionada a cada 90 dias. E aí eu já não consigo depender de uma credencial estática ou de precisar de uma interação humana para poder fazer esse trabalho. Eu já consigo garantir que as credenciais estão sendo rotacionadas seguindo os padrões, que eu possa também criar, se for necessário, se for o caso de criar um segredo, uma credencial dinâmica, né? Porque existe, às vezes, a necessidade de criar um acesso para um banco de dados, porém, com um tempo curto, né? Então, eu posso criar o que nós chamamos um segredo dinâmico, ou just-in-time credentials, para que uma pessoa, um sistema, uma aplicação consiga acessar um banco de dados e consiga usar essa credencial apenas por uma hora, garantindo que esse acesso temporário, né? Então, aí podemos fazer tudo isso dentro da nossa solução de uma forma simples, tanto por interface gráfica como por aplicação, tá? Bom, acho que do meu lado, em base ao que eu queria apresentar para vocês da nossa oferta, eu já cobri todos os diferentes as informações, diferentes cenários. Eu simplesmente gostaria de encerrar já falando um pouquinho da Thales. Quem que é a Thales? Para quem não conhece, a Thales é uma empresa, uma organização francesa, onde ela se compõe de diferentes áreas que trabalham em diferentes áreas de mercado a nível mundial. Nós temos mais de 81 mil funcionários no mundo. Nós temos uma presença global em 68 países. Nós temos uma grande presença também no Brasil. Nós temos um escritório em São Paulo, temos duas fábricas também, uma em Curitiba, outra também em São Paulo. E aí nós temos uma área dedicada de segurança, na área de segurança, né? A área de Digital Identity and Security. Nós temos mais de 16 mil funcionários a nível mundial, trabalhando todas as tecnologias que nós oferecemos hoje para proteger informações. Porque nosso objetivo e nossa missão como fabricante aqui da Thales é poder oferecer tecnologias para desenvolver uma estratégia de proteção de dados para proteger qualquer coisa, qualquer tipo de informação crítica, confidencial para qualquer empresa,
proteger qualquer local, qualquer lugar, já seja um ambiente on-premise, na nuvem ou um ambiente híbrido, e entregar da forma mais flexível possível, seja com hardware, seja de uma forma virtualizada ou também como serviço, né? E isso tudo é uma estratégia que hoje nós estamos trabalhando em conjunto com a Ival dentro do mercado do Brasil. Tá? Bom, do meu lado, acho que era isso. Só, eu agradeço aí o espaço e o tempo que vocês deram hoje. E aí podemos já entrar nas perguntas que surgiram aí durante o transcurso da apresentação. Bom, é isso, pessoal. Complementando aí rapidamente o que disse o Brian, né? Nós somos aí uma empresa de segurança, parceira da Thales. Compartilhamos aí dos mesmos objetivos de mercado da Thales e hoje esperamos aí ter esclarecido para vocês aí o conceito de segredos através do Brian com Cypher Trust Secrets, tá? Eu acredito que nós possamos ter perguntas. Carla, temos perguntas aí de participantes? Não, no momento não. Tá, eu queria então fazer uma pergunta ao Brian, que é assim, com relação aos produtos de mercado, né, de outros players, o que o Cypher Trust Secrets traz de diferencial quando se fala de cloud? É, é uma excelente pergunta. Muitas vezes nós temos visto que as empresas migram para a nuvem e já meio que abordam um pouco esse área de gestão de segredos, gerenciamento de segredos, dentro da oferta os serviços que já o provedor de cloud oferece. O próprio provedor de cloud pública já tem mais ou menos uma solução para gestão de segredos, porém, essa gestão de segredos aplica somente para tudo o que for dentro do contexto da nuvem pública e dessa nuvem pública em si. Então, se hoje uma empresa está trabalhando mais em uma cloud, isso não vai beneficiar, porque aí você teria que gerenciar mais de uma ferramenta para isso. Então, nosso diferencial é que você pode gerenciar os segredos com uma tecnologia única e que pode abordar todos os cenários possíveis dentro da minha infraestrutura, ambiente local, ambiente na AWS, ambiente na Google, ambiente na Azure, todo dentro de uma tecnologia única. Então, essa visão de consolidação das ferramentas, das tecnologias, pode ser aplicada com nossa plataforma CypherTrust. Joia, legal. Uma segunda pergunta que acredito que possa aí ser uma dúvida, talvez, de empresas e de gestores, né? Quais seriam as melhores práticas que nós poderíamos aplicar para garantir a segurança dos segredos? Tá, eu acho que até cheguei a comentar um pouco durante a minha apresentação, mas a melhor prática é você deixar de usar credenciais e segredos estáticos, né? Por mais que a nossa solução, lógica, né, já ofereça essa funcionalidade, essas características de você operar com segredos estáticos, é importante você já ter um esquema de rotação dessas credenciais e, se é possível, colocar também uma série de funcionalidades dinâmicas dentro do segredo. Por quê? Porque você está garantindo que, periodicamente, essas credenciais não ficam iguais, né? Então, se em algum caso teve algum vazamento de algum código, de alguma informação, de algum arquivo com essas credenciais, você está garantindo que esse risco vai ser mínimo, porque tem um tempo de vida já definido, né? Agora, outra questão importante é que essa gestão, o acesso de esse segredo, seja, de uma forma ou outra, controlado com um mecanismo de autenticação. Então, podemos já abordar de uma forma de, ou nesse caso, diferentes formas de você acessar ou ter acesso às credenciais, né? De poder colocar um esquema de MFA, dupla fator de autenticação, de juntar e simplificar as diferentes tecnologias que poderiam controlar os usuários, né? Para garantir que, de fato, não somente eu estou colocando já um esquema seguro na criação e gerenciamento dessa senha, dessa credencial, desse segredo, mas também eu estou colocando um controle ainda maior de quem poderia usar esse segredo. Certo. E, bom, por fim, eu tenho aqui uma última pergunta que, em se falando de equipes de desenvolvimento, tá? De que forma a colaboração, a interação entre as equipes de desenvolvimento pode melhorar a proteção desses segredos?
Tá. Um cenário que nós temos visto já com diversos clientes, com empresas no mercado, que basicamente o cenário de segredos é gerenciado de uma forma independente de diferentes áreas. Então, às vezes, essa responsabilidade de segurança fica com a própria área de desenvolvimento. E, lógico, eu acho que também é um risco no contexto de segurança, mas é uma responsabilidade que ah, adiciona uma certa complexidade operacional dentro das áreas de desenvolvimento. Então, aqui, o que nós estamos oferecendo é uma ferramenta que eles já conseguem usar de uma forma simples, integrar de uma forma nativa com as diferentes ferramentas que eles usam dentro do mundo de DevOps, e eles já não têm que se preocupar mais por estabelecer as boas práticas, porque isso já seria feito automaticamente pela tecnologia CyberTrush. Ótimo, legal, obrigado pelos esclarecimentos aí. Temos alguma pergunta dos participantes? Temos 3 perguntas aqui. Eu vou Legal, por fazer favor. em ordem em sequência, conforme eu recebi, chegada. tá? Tá bom. Tenho a pergunta aqui do Ernesto no chat. Ele pergunta como funciona o acesso aos segredos. Precisa instalar algum agente na máquina onde será usado ou requisitado? Na verdade, não, tá? E como que nós fazemos isso? Talvez eu, devido aqui o curto tempo, não entrei nessa conversa técnica, mas o que nós oferecemos é uma instância de uma máquina virtual, que é o CyberTrush Manager, que gerencia toda a nossa oferta da plataforma. A partir daí, você vai acessar aquela manager, né, de diversas formas. Então, para você conseguir já usar o segredo, simplesmente faz um chamado, já seja REST API, ou usar via comando, chamar a nossa solução para você já receber a informação do segredo, tá? Então, é uma integração supremamente simples, não precisa de gente. Temos diversas formas de integrar, né? Isso num cenário bem básico. Existem outras formas, existem plugins já para ferramentas específicas como Jenkins, como GitLab, entre outros. E a partir daí você vai ter que se autenticar dentro da nossa solução. Como é que é feito esse processo de autenticação? Você pode ter uma chave que é criada pela área de segurança para você consumir aquele segredo, ou você poderia também usar um tipo de token, né? Um SAML ou outro método de autenticação que use o protocolo OIDC, tá? Garantindo que as melhores práticas também estão sendo aplicadas na área no momento de você acessar aquele segredo. Beleza, eu vou fazer a pergunta aqui no Q&A do Marcelo. Ele pergunta se é tranquilo o CipherTrust Secrets a integração com ambientes multi-cloud e ferramentas de terceiros. É supremamente simples, supremamente tranquilo, até porque nós temos uma forma de abordagem, sobretudo na parte de nuvem, porque nós já entendemos que existe a possibilidade de que as empresas estejam usando essa alternativa, né, da própria cloud. Então, eles poderiam usar nossa solução para simplesmente gerenciar o que eles já estão usando hoje e, eventualmente, fazer uma migração. E essa migração é transparente, tá? Nós temos várias ferramentas e mecanismos para fazer uma migração da oferta da cloud para uma oferta CyberTrush, tá? E daí, as diferentes ferramentas, nós já temos bem documentado de uma forma técnica as diversas integrações que nós temos nativas com as ferramentas mais conhecidas do mercado. Caso existir uma demanda que não esteja atendida pela integração técnica, nós podemos fazer uma personalização, né, usando os diferentes APIs ou SDKs para já adequar uma integração com essa ferramenta. E tem uma outra pergunta aqui do Ricardo. Ele pergunta qual a forma de comercialização, treinamentos e prazos para a implementação. Bom, acho que isso é uma resposta que podemos já trabalhar em conjunto aqui junto com a Eval, né? Nós comercializamos a solução, né, com uma oferta baseada no número de aplicações e clientes e sistemas de autenticação que estariam sendo integrados dentro da nossa oferta da CyberTrush, tá? A partir daí, nós trabalhamos em conjunto com a Ival na parte de implantação, né? A Ival tem uma equipe local que ofereceria serviços de implantação
presencialmente, nós temos aí também os treinamentos que poderíamos oferecer em conjunto com a Eval. Correto, Mota? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, está correto, é exatamente isso, né? Uma forma de licenciamento e comercialização relativamente simples. Eu quero agradecer muito a ajuda do Brian, ok? Esclarecendo todos os contextos aí em relação ao Cypher Trust Secrets. Agradecer aos presentes e, de novo, estamos disponíveis aqui para, se for o caso, uma apresentação e esclarecimentos individuais, ok? Muito obrigado a todos. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Legal, pessoal. Tchau. Bom fim de semana, hein? Tchau.